Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa. É com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar, olha aqui ó, funções da linguagem. E o que acontece nesse momento? Nesse momento a gente vai perceber que existem duas etapas que são diferentes, mas que se complementam. Por quê? Porque nós vamos começar pensando nos elementos da comunicação, que a gente também pode chamar de elementos da linguagem, e a partir destes elementos nós vamos pensar nas funções da linguagem. De cara, já é muito importante salientar que um texto muito bom, ele não necessariamente tem só uma função da linguagem, ele pode ser repleto de várias funções, só que existe uma predominante. E aí, na hora em que você faz uma questão sobre isso, você tem que ficar atento se o avaliador está jogando para a predominância do texto ou se ele está recortando um fragmento. Isso ocorre muito em funções de linguagem, em figuras de linguagem e em tipologia textual. Como assim, Sidney? Vamos lá. Pensando nas figuras de linguagem que nós já vimos, um texto pode apresentar várias figuras de linguagem. Pode ter uma metáfora, pode ter uma metonímia, pode ter uma gradação, pode ter uma antítese. Mas aí se o camarada direciona para aquela que manda, para aquela que apareceu mais, aí a gente vai pensar ali numa questão de incidência. Mas se ele faz um recorte, é só o recorte. Já nas funções e na tipologia textual, a coisa ganha ainda mais força, porque tem sim quem manda. Por mais que apareçam outras, tem quem vai mandar, tem a predominante. E aí, em relação ao texto todo, você vai ter que prestar atenção para ver se ele perguntou em relação à predominância no texto. Agora, se ele recorta, imagina só, você pode ter um texto em relação às funções da linguagem, em que ele tem ali várias funções, a metalinguística, a emotiva, a poética, mas no recorte apresentado é só metalinguística. Só que detalhe, a predominância é emotiva. E aí? Então você tem que ser atento. O mesmo ocorre com tipologia textual. O camarada pega um texto completamente narrativo, todo mundo está percebendo que é um texto narrativo, é o exemplo de um romance, mas ele pega um fragmento e naquele fragmento tem uma descrição. Então tem que ficar ligado se o cara vai falar da predominância do texto ou apenas do fragmento, do recorte em si, tá? Agora vamos começar a falar sobre funções para valer. Em todo ato de fala, isso tem a ver com ato de fala, com ato de comunicação, obrigatoriamente tem dois elementos de cara. Tem o emissor e tem o receptor. O emissor é quem fala, quem codifica a mensagem, e o receptor é quem ouve, receptor ou interlocutor, como vocês preferirem. Esse camarada que vai ouvir a mensagem é o cara que vai decodificar, é o cara que vai interpretar a mensagem. Mas aí presta atenção, tem quem fala, tem quem ouve, tem o que é dito, obviamente. Então, nesse primeiro momento, a gente já pensa em emissor, já pensa em receptor e pensa na mensagem. Mas espera aí, como essa mensagem chega ao receptor? Como essa mensagem é entendida pelo receptor? Qual é a situação comunicativa em que eles estão inseridos? Isso a gente vai estudar em cima de um gráfico do Jacobson. Então acompanha aqui comigo, ó. A palavra linguagem é aqui empregada como conjunto de características comuns às diversas línguas. Tomaremos aqui para estudar suas funções a análise tradicional estabelecida por Jacobson. Tá Jacobson, mas é Jacobson que a gente fala, tá? Que se fundamenta no esquema da comunicação explicitado no esquema a seguir. Então veja aqui, quem fala e quem ouve, emissor e receptor. E aí tem o que é dito, no final das contas, a mensagem. Reparem que esta setinha aqui, ela parte do emissor
e ela vai até o receptor. Agora, por que não é uma setinha para um lado e uma setinha para o outro? Por que a seta aponta só do emissor para o receptor? Porque neste momento é o que está acontecendo. Quem está proferindo a mensagem é o emissor e o receptor só está escutando. Ah, Sidney, mas e quando o receptor começar a falar? Ora, ele muda de função. Ele passa a ser o emissor e quem era o emissor, se agora vai ficar ali escutando, passa a ser o quê? O receptor. Então a mensagem só parte do emissor para o receptor. E aí, lembra que eu disse como é que essa mensagem vai ser entendida, por exemplo? Através de um código. E aí, veja que aqui nós levamos em consideração que a linguagem é, olha aqui, o conjunto de características comuns às diversas línguas. Então vamos lá. Isso tudo aqui é comum às diversas línguas, mas os códigos são específicos. Então você só me entende porque eu estou falando em português. Então o código utilizado aqui nesta aula, por exemplo, é a língua portuguesa. E não porque a aula é de língua portuguesa, e sim porque nós estamos no Brasil e falamos português. Eu poderia aqui agora dar uma aula de matemática, ou dar uma aula de direito penal, ou dar uma aula de direito constitucional, ou dar uma aula de direito administrativo. Ainda assim, qual seria o código utilizado? A língua portuguesa. Mas é o único código utilizado aqui no Brasil? Não, tem a língua de sinais, por exemplo. E aí, obviamente, é um código diferente do nosso. Agora, perceba, é algo de um grupo. Então, aquele grupo consegue entender aquele código da língua de sinais. O nosso grupo, qual grupo? O grupo dos falantes nativos da língua portuguesa consegue entender tudo que eu falo, porque eu falo língua portuguesa. Isso é o código linguístico. Agora, se liga, tem como essa mensagem chega? Ela chega através de um canal. Então, por exemplo, aqui nós temos um canal, claro, muito provavelmente você está assistindo a esta aula por um computador. Então, o computador acaba sendo um canal, mas tem o telefone, tem a televisão, o rádio, o direct do Instagram, tudo isso é canal. Sidney, mas beleza, e se eu estiver frente a frente ali com a pessoa e não tem nada disso, não tem um telefone, não tem uma televisão, não tem um direct no Instagram, sabe? Eu não curti a última foto da pessoa, eu não mandei um coraçãozinho, eu não fiz isso, porque tá ligado, né, que tem essa maldade, né? Você tem lá, sei lá, 1000 postagens, aí a pessoa vai lá e curte a tua, não a foto que você acabou de postar, curte uma foto antiga e manda um coração ainda por cima. Ah, rapaz, essa pessoa quer ser notada, isso é uma estratégia, está na estratégia. Um amigo meu me contou, né? Ele é solteiro, ele falou que essa é a estratégia aí do mundo dos solteiros. Eu não sabia esse negócio não. Aí ele me contou essa estratégia. Então, não tem nada disso, Sidney. Eu estou frente a frente ali com a pessoa. Qual é o canal? O ar. Por quê? Porque o som se propaga no ar. Então, nós temos vários canais, essa é a verdade. Só que aí é o seguinte, tem que levar em consideração o contexto, que é o referente, que a gente pode chamar também de situação comunicativa. Como assim, Sidney? Depende muito da situação, porque determinada palavra ou expressão pode, numa situação, num determinado contexto, ter um tom pejorativo, ou seja, negativo, ruim, mas pode ter um tom positivo, um tom legal, um tom animado. Vou dar um exemplo bobo aqui. A palavra viado mesmo, que a gente usa como xingamento, como símbolo de preconceito. Em determinada situação, de fato pode ser algo ruim. Eu tô, sei lá, no metrô e alguém pisa no meu pé. Eu fico puto e chamo o cara de viado. Qual foi a minha intenção? Foi ferir, foi xingar, foi vilipendiar.
Então, nesse momento, obviamente, essa palavra tem uma carga negativa, ela é pejorativa. Agora, eu estou há um tempão sem encontrar um amigo meu, amigo de décadas. E aí estou, sei lá, 2 anos sem ver meu amigo, encontro meu amigo no meio da rua, ele está do outro lado da calçada, eu falo assim, viado, que saudade! Neste momento, é óbvio que não tem tom negativo. É óbvio que foi de forma afetiva. Ali foi algo de carinho, então não tem nada a ver mais com tom pejorativo. Isso mostra que as situações comunicativas vão influenciar significativamente na interpretabilidade destas sentenças. Agora, meus queridos, diante deste quadrinho que a gente acabou de ver, nós vamos definir os elementos da comunicação. Então aqui, ó, emissor, que é quem emite e codifica a mensagem, como eu já falei para vocês. O receptor, que é quem recebe, quem decodifica a mensagem, ou seja, ele interpreta. Tem a mensagem, que é o conteúdo transmitido pelo emissor, sempre pelo emissor. Quem fala, quem professa, quem codifica a mensagem é sempre o emissor. Código, que é o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. Então, só frisando mais uma vez, se eu agora mudasse o meu discurso, que é baseado no código linguístico da língua portuguesa, e jogasse para um francês, provavelmente a maioria agora não entenderia. Alguns, claro, entenderiam porque falam francês. Se eu mudasse para o inglês, alguns provavelmente não entenderiam e outros entenderiam porque falam inglês. Se eu mudasse para alemão, ia engrossar o caldo, né? Uma meia dúzia de gato pingado talvez entendesse, mas a maioria também não ia entender. E se falasse russo, aí, irmão, você ia querer me xingar, não é verdade? Então, isso faz com que haja a compreensão. O outro só entende se nós estivermos usando o mesmo código. O receptor, o interlocutor, ele jamais vai entender aquilo que é professado pelo emissor se for de um código linguístico diferente do qual ele faz parte. Agora, tem o referente, que é o contexto relacionado a emissor e receptor. Então, por exemplo, vamos lá. Pensa no ambiente de trabalho, pensa num churrasco de amigos. Que detalhe, pode ser até com as mesmas pessoas do teu trabalho. A comunicação é igual? Claro que não. No teu trabalho você tem um comportamento, porque ali exige provavelmente mais responsabilidade, mais objetividade, mais distanciamento, mais impessoalidade. Já no churrasco, com essa mesma galera, ora, isso fica de lado. Então vai ter a questão da pessoalidade, não vai ter mais essa questão do distanciamento, tudo muda. Então o linguajar, as expressões também vão mudar. Agora, tem o canal, que é o meio pelo qual circula a mensagem. E esses elementos da comunicação, eles podem, aliás, são eles, na verdade, que vão dar a base para aquilo que a gente chama de funções da linguagem. Então você viu aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 elementos de comunicação, então, obviamente, nós teremos 6 funções da linguagem, porque cada função da linguagem é centrada em um elemento da comunicação. Então, acompanha aqui comigo, ó. A cada um desses elementos presentes, tá? Falta um Szinho. No esquema, a cada um desses elementos presentes no esquema da comunicação se relaciona uma função específica da linguagem. Aí vamos lá. A função emotiva ou expressiva
Em prova, é muito comum aparecer apenas função emotiva. E quando vem a expressiva, é normal o avaliador tentar, na verdade, dar uma derrubada no aluno, porque muitos alunos nunca escutaram esse negócio de função expressiva, ou se escutaram, esquecem. Então aqui, ó, a função emotiva ou expressiva, ela é centralizada no emissor, numa expressão pessoal sobre o que é enunciado. Suas marcas típicas no discurso são a presença da primeira pessoa. E onde essa primeira pessoa vai aparecer? Nos pronomes pessoais, eu, nós, nos verbos acredito, nos pronomes possessivos, meu, nosso, exclamações, interjeições, e aí é óbvio que se tem interjeição, tem que ter ponto de exclamação, e modalizações. Mas no final das contas, gente, o principal é isso aqui, ó, presença da primeira pessoa. Então a função emotiva ou expressiva, ela é centrada na primeira pessoa. Pronto e acabou. Ela é confundida com uma outra função. Essa aqui, ó, vou até pular, ó. Ela é confundida com a função poética. Mas veja aqui a função poética, centralizada na mensagem, referindo-se a um mundo novo criado pela linguagem. É a função predominante nas obras literárias, ainda que não seja exclusivo delas. Ou seja, a função poética, ela pode aparecer em textos não literários. E detalhe, um texto que é literário vai ter, obviamente, a função poética, mas a função poética pode não ser a predominante. Então, veja bem, essa função emotiva, ela se confunde com a função poética em algumas situações. Mas veja bem, a função poética, ela é centrada na mensagem. Vocês vão ver a diferença agora. Vou criar agora aqui, ó, vou fazer dois textos. Um vai ser de função emotiva, outro vai ser de função poética. E vai ser no relacionamento de um homem com a mulher. Num momento, ele querendo ainda, sei lá, namorar, tá ali tentando ficar com a mulher, tá ali paquerando, e num outro momento, já com o término do relacionamento. As posturas vão ser diferentes e as funções do texto vão ser diferentes. A dica que eu vou dar aqui, você pode usar. Pode ser que a pessoa que está contigo goste, mas pode ser que não goste. Aí você, irmão, você é que conhece a pessoa com quem está contigo. Porque todo emissor, quando professa um discurso, ele tem total conhecimento de quem é o interlocutor dele. Então imagina só, o camarada está querendo namorar com a menina. E ele está ali, poxa, descobri que ela gosta de homens sensíveis, que ela gosta, poxa, de um poeminha, então eu vou tentar fazer um texto para ela. Aí o cara vai e faz assim, ó. Desejo-te. Ele vai colocar assim, vai começar com amor. Vamos começar com amor. Eu vou usar a palavra amor, tá? Vou usar a palavra amor nos dois textos para a gente fazer uma parada legal. Ele coloca assim, ó, amor, desejo-te como um bebê deseja o leite materno, como um cego deseja a luz do dia,
como deseja Julieta, como Tristão deseja Isolda. Ó, para quem não conhece, Tristão e Isolda, livraço, tá? Vale a pena ler. Ó, como Tristão deseja Isolda, como Aquiles deseja Briseis, como Paris deseja Helena. Aliás, a Helena do Manuel Carlos é uma intertextualidade. Todas as Helenas que aparecem na novela do Manuel Carlos são baseadas na Helena de Troia. Olha que legal. Agora, continuando, ó, como Narciso deseja o espelho. Narciso se apaixonou por ele mesmo, né, na imagem refletida no espelho de um rio e se afogou. Aí, vamos lá. Ponto. Tá bom, né? Já é muito desejo. Enfim. Desejo-te mais que a mim mesmo. Tem gente que vai achar piegas, né? Vai falar, tá de sacanagem, né? Pô, isso aí não rola mais não. Mas tem gente que vai gostar, tá? Então anota aí, pode usar. Aí a pessoa, pô, mas que é Tristão e Isolda? Aí, você não conhece? Aí você vai lá, mas você tem que pesquisar antes, tá? Dá uma pesquisada para saber quem foi Tristão, quem foi Isolda. Dá uma pesquisada para saber quem foi Aquiles, quem foi Briseis. Aliás, Aquiles e Briseis, Paris e Helena, mesma história, né? Dá uma estudada para saber um pouco melhor sobre a história do Narciso, um pouquinho sobre a história do Romeu e da Julieta. Essa eu acho que todo mundo conhece, né? E aí, beleza. Nesse momento, perceba, é claro que tem uma poesia aqui, é claro que tem a função poética imbuída, mas quem predomina? Quem predomina é a função emotiva. Como assim? Por conta da emoção? Quase isso. Por conta da emoção única e exclusiva do eu. O tal do eu lírico, que é quem fala no poema, se ele centra toda a emoção só para ele, a função predominante é a função emotiva. Veja, ó, desejo a mim mesmo. Ele o tempo todo foca na primeira pessoa, porque ele não está preocupado com o desejo da outra pessoa. A gente não sabe nem o nome da outra pessoa. A gente só sabe que é o amor dele. Mas o tempo todo, qual é o desejo que importa? É o da outra pessoa ou é o desejo dele? É só o dele. Desejo, mais, te desejo mais que a mim mesmo o tempo todo. Em nenhum momento ele fala, espero que você me deseje, eu levo em consideração. Nada. É o tempo todo centrado no desejo dele. Isso é função emotiva. Agora, porque eu comecei com amor, vou fazer um acróstico agora, tá? E agora é o término do relacionamento. Eles viveram um tempo juntos. Claro, enquanto durou, foi muito bom, mas chegou ao fim. E aí, nesse momento, o camarada, que adora fazer um textinho, fez um acróstico. E aí ele colocou assim, ó, amor. Mas ele fez assim, ó, ansiedade, medo, orgulho, raiva. Esse cabra tá bolado, né? E aí, nesse momento, é óbvio que quem manda aqui é a função poética. Então vocês vão perceber uma clara expressão da função poética quando o autor brincar com a estrutura do texto, aqueles textos mais concretistas, um texto que parece um círculo, um texto que parece uma onda. E aí é nesse momento que você vai matar que a função é
poética e não emotiva, porque na emotiva necessariamente vai ser focada no eu, na primeira pessoa. Isso vai aparecer em verbos, em pronomes, isso vai aparecer claramente. Então, continuando aqui, ó. Depois a gente tem a função conativa ou apelativa. Na prova, o cara só coloca conativa. Porque se ele colocar apelativa, você meio que fica esperto. Então ela é centralizada no receptor ou interlocutor, tá? Com a finalidade de obter da pessoa a quem se dirige o texto um comportamento adequado ao que lhe é dito. Suas marcas linguísticas são a presença da primeira pessoa, da segunda pessoa, no pronome, nos pessoais, nos possessivos e nos verbos. E tem o imperativo e o vocativo. Agora, o que é o principal aqui? Lembra que eu falei que o principal na função emotiva era a primeira pessoa? Agora, o principal mesmo para enxergar a conativa ou apelativa é isso aqui, ó. É o imperativo. Por quê? Porque ela é feita para fazer com que o receptor tenha alguma ação diante daquela ordem, daquele comando. Por isso nós vamos encontrar as funções conativas ou apelativas fortemente nas propagandas. Então, quando você vê uma propaganda, beba Coca-Cola, o que o camarada quer que você faça? Que você beba Coca-Cola. Estude com Sidoca, o que o camarada quer que você faça? Que você estude com Sidoca. Compre batom, o que o camarada quer que você faça? Que você compre batom. É isso. E é claro, pode ter ali um vocativo, ele pode direcionar. E aí, nesse momento, ele está direcionando porque ele quer atingir um público específico. Público específico. Se ele não tiver um público específico, se for um público geral, ele nem coloca o vocativo. Então, em propagandas, a gente mata fácil é a função conativa. Agora, continuando aqui, ó. Função referencial. Ela é centralizada no contexto ou referente, que permite falar-se dos objetos do mundo, dos objetos perceptíveis ou imaginários, e suas marcas, isso é importante, são a terceira pessoa e dados relacionados ao mundo real. Já vou te dizer onde facilmente você vai encontrar funções referenciais. Você vai encontrar em textos jornalísticos e em artigos acadêmicos. Eles vão falar sobre um assunto de forma técnica. Você vai perceber que tem ali a presença da dissertação expositiva, por exemplo, porque vai mostrar conhecimento acerca de um assunto. Por isso o texto jornalístico e os artigos acadêmicos são os principais gêneros com os quais brincamos com a função referencial. Agora, na sequência aqui, eu já falei, né, sobre esse daqui, sobre a função poética. Agora a gente tem a função fática. Ela é centralizada no canal ou no contato entre o emissor e o receptor, cuja finalidade é verificar a eficiência do canal de comunicação. E agora vem, ó, suas marcas são os sinais de interrupção do contato, como não é, entendeu, alô, também são exemplos de função fática as falas da exigência social, em que de fato nada se comunica, além de estabelecer-se uma relação social transitória entre os falantes. A função fática, como ela é centrada no canal, ou então no contato que existe entre emissor e receptor, vocês vão perceber isso em diálogos. Você tem uma alternância ali de falas, um diálogo, você vai perceber essa função fática. E em todo gesto de convenção social, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você fala bom dia para alguém dentro do elevador, é óbvio que você quer que ela fale de volta, mas tem um monte de gente mal educada que não fala, não é verdade? Quando você fala alô no telefone, você espera que a outra pessoa fale alô, que ela comece a falar. Quando você dá um tchau, é para finalizar. Então, a função fática, ela funciona basicamente assim, para dar início a uma conversa,
para dar continuidade a uma conversa ou para finalizar uma conversa. Se bem que, se for na Itália, né, tu fala tchau, não sabe se é para começar a conversa ou para terminar, né? Tu fica meio perdido. Mas é isso, tá? Então vai ser dessa forma, você vai perceber ali um leve diálogo. Então se você perceber ali um alô, um não é, então deu início a uma conversa, deu continuidade, porque quando você fala, é para falar, não é? Entendeu? É para dar continuidade àquilo. Então você percebe que a função é fática. E agora tem a rainha, tem a menina dos olhos das funções da linguagem, que é a metalinguística. A função metalinguística ela é centralizada em quê? No código, que permite estabelecer significados do código utilizado e, além disso, também caracteriza os textos que falam de si mesmos, o que permite falar de metatexto, metateatro e por aí vai. Inclusive, isso começou com o teatro. Essa ideia de pegar um determinado elemento e explicá-lo através do código começou com o teatro grego. Numa peça de teatro, os personagens eles não interagem com o público, a não ser que seja um stand-up comedy, né, como a gente tem hoje em dia, mas de modo geral o personagem interage com o personagem. Mas tinha um personagem chamado Coro, que em determinado momento ele parava de interagir com os personagens da peça e ele passava a interagir com o público. E ele começava a questionar a peça. Ele dizia, o que você achou desse rei corrupto, dessa rainha infiel, desse príncipe banana? E aí nesse momento ele usava o teatro para falar do próprio teatro. Daí surgiu metateatro, metacinema, metaficção, ou seja, tudo que eu uso de linguagem para explicar um termo da linguagem é metalinguístico. Vou dar alguns exemplos claros para vocês. O dicionário, ele é todo metalinguístico. Você pega lá cadeira, substantivo feminino, composto de acento, encosto, 4 hastes de sustentação, por aí vai. Quando o dicionário começa a explicar aquele termo, aquilo ali é função metalinguística. Vamos para o nosso meio televisivo. Um programa que ficou durante 30 anos na televisão brasileira, que teve como grande destaque o Miguel Falabella. Miguel Falabella é sinistro, tá bom pra caramba. A mãe dele foi professora lá na faculdade onde eu estudei. Ela era sinistrona, tanto que tem uma sala com o nome dela lá. E aí, Miguel Falabella ficava fazendo o que ali? O que o Video Show fazia? Ficava falando de outros programas. Era um programa de TV que falava de outros programas da TV. Isso é metalinguagem. Quando, por exemplo, você está vendo um filme e o camarada que está no filme, ele liga a TV para ver um filme, aquilo é metalinguagem. Porque ele está usando o filme para ver o filme. Olha que parada louca, olha que coisa interessante essa questão imagética. Lembra que a gente falou sobre isso lá nas figuras de linguagem com a metonímia? Pois bem, na função da linguagem, quando isso ocorre, você tem a função metalinguística. E aí você tem aqui também caracteriza os textos que falam de si mesmos. Os poetas, por exemplo, eles se debruçaram sobre vários temas. Falaram sobre tudo, sobre a morte, sobre a vida, sobre o medo, sobre a paixão, sobre, sei lá, sobre qualquer coisa. Eles falaram sobre tudo. E aí não tinha mais nada sobre o que falar e eles começaram a se debruçar sobre o próprio fazer poético. Então, quando você pega um poema que ensina a fazer um poema, aquilo é metalinguagem. A aula de redação, gente, ela é de cabo a rabo metalinguística, pois a aula de redação ensina você a fazer o quê? Um texto. Isso é metalinguagem. Então, se você perceber, existe uma possibilidade de confusão entre a metalinguagem e a referencial. A diferença é que na metalinguagem vai ser um esquema dicionarizado praticamente. Vai ter um termo e aquele termo vai ser explicado. Não vai ser o conceito em si. Se for um conceito em si, aí se for o conceito todo, se for um conceito todo explanado de forma expositiva, você vai matar ali que é uma função referencial, tá? E eu não sei se eu troquei essa ideia com vocês antes,
pelo menos não no decorrer do curso, mas esse momento aqui é muito especial. É especial porque a gente bateu um papo, por exemplo, sobre as funções da linguagem. É óbvio que você entendeu que essas funções partem de elementos da linguagem, de elementos da comunicação. Você tem que saber que existe um emissor, existe um receptor, existe uma mensagem, existe um código, existe um canal, existe um contexto, um referente, uma situação comunicativa, mas que tudo isso vai ser jogado para as funções da linguagem. Beleza, Sidney, eu entendi, mas e na prática? E em questões? E eu acho que é o grande diferencial, pelo menos deste formato aqui de curso. Porque da mesma forma que eu, Sidney, trabalhei em diversos outros cursinhos, acredito que os outros professores devem dançar a mesma dança que eu tive que dançar. Então, quando um curso pede para você fazer um curso de teoria, é de teoria. Ele não quer questões. Porque ele quer um curso só de questões, em que o aluno adquira 2 produtos. E aí, no final das contas, quando ele vai ver, por exemplo, aquele conteúdo teórico nas questões, já se passou muito tempo. E aí talvez ele já esteja um pouco enferrujado. É por isso que você tem que ver na hora. Acabou a teoria? Opa, vamos aqui dar uma massificada no exercício. Nem que depois você faça milhares de questões, até porque esse é o intuito. Você não pode parar, você tem que reforçar esse conteúdo que a gente tem aqui no curso. Não adianta você achar, poxa, vi o curso uma vez, maravilha, sou sinistrão na língua portuguesa, bechara que se cuide. Não, devagar com a dor. Seria muito bom que você repetisse o processo pelo menos mais umas 2 vezes. Isso significa que para você ficar tinindo, voando, você tem que ver o mesmo curso umas 3 vezes e depois se aventurar só em questões. Vou fazer simulado, pelo menos até a data da prova. Depois passou, beleza, tchau e bênção. Agora, tem uma parada muito importante. Você talvez tenha adquirido este curso pensando só numa etapa de concurso. Eu vou fazer uma prova e vou virar um servidor público. Mas você talvez não tenha se dado conta, mas este curso vai ser de extrema importância para o pós-aprovação. Porque, seja numa empresa privada ou numa empresa pública, os funcionários ou servidores que se destacam são aqueles que dominam a língua portuguesa. Então, se você trata a língua portuguesa bem mais ou menos, você vai ser só mais um dentro daquela esfera. E não importa qual é o tipo de serviço que você tenha. Não importa. Você pode ser, por exemplo, um vendedor, pode ser um cabeleireiro, pode ser, sei lá, um dentista. Se você não manda bem na língua portuguesa, você é só mais um. Agora, se você tem a língua portuguesa bem trabalhada, se você realmente saca todos os atenuantes linguísticos, você já é diferenciado. Agora, de nada adianta toda essa lenga-lenga aqui de teoria gramatical se você não coloca isso em prática. Saber o que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, não vai fazer você ser o cara na língua portuguesa. Isso vai fazer você ter base, ferramentas para entender melhor um texto. Mas o que vai fazer você ficar sinistro de fato é ler e produzir. Leia sempre, leia muito e produza muito. Sempre. Tente fazer isso. Se você fizer isso, você vai ver a evolução absurda que você vai ter, não só no conceito da língua portuguesa, como no conceito de cultura e também na evolução que você vai ter como pessoa e como um profissional, seja na esfera pública ou privada. Se liga só nessa primeira questão. Leia com atenção o seguinte texto e, a seguir, marque a alternativa que melhor identifica as funções da linguagem que nele ocorrem. Aí você vê que a gente começa com um título aqui, navegar os menus. E aí o camarada começa, o menu é uma lista das seleções disponíveis. Veja bem, quando ele aqui usa o verbo ser, que é o verbo de ligação,
e que vem aqui representado na forma verbal ele serve para conceituar quem é o menu. Então, o menu é o quê? Uma lista das seleções disponíveis. Você encontraria esse tipo de explicação facilmente dentro de um dicionário. Isso mostra que nós usamos aqui a linguagem para falar da própria linguagem. Então, neste pedaço, o que nós temos? Nós temos um exemplo de metalinguagem. Agora, este celular possui 9 menus principais. Cada um contém vários submenus que lhe permitem usar a agenda, trocar o tom de toque e assim por diante. Neste pedaço aqui, nós não temos mais uma explicação tão rápida assim. Nós vamos agora conceituar tudo o que tem no celular. Ele tem 9 menus principais, cada um com vários submenus, dá para trocar o toque e assim por diante. Nesse momento, nós utilizamos aqui a função referencial. E depois, use os menus e submenus de duas maneiras. Percorra a lista ou utilize os atalhos. Veja, use, percorra, utilize. Nós utilizamos aqui verbos imperativos. Então, neste momento, nós centramos este texto aqui para o receptor. Se nós centramos esse texto aqui, esse fragmento de texto para o receptor, nós temos aqui uma função conativa ou apelativa. Com isso, o gabarito, sem sombra de dúvidas aqui, vai ser a letra E. Depois, assinale o item que identifica a função da linguagem predominante no seguinte trecho. Hipótese é uma coisa que não é, mas a gente diz que é para ver como seria se fosse. Milor Fernandes. Então aqui é como se o Milor Fernandes explicasse o que é a palavra hipótese através de praticamente um dicionário. Essa explicação aqui poderia estar num dicionário. Veja, é um conceito do que é a palavra hipótese. Então a gente usa a linguagem para falar da própria linguagem. Nós temos aqui uma função metalinguística, gabarito letra C. Depois, como na questão anterior, assinale o item que identifica a função da linguagem predominante no seguinte texto. Então vamos lá. A lâmpada de tungstênio é a mais comum de todas. É constituída de um globo de vidro transparente ou opaco soldado a um soquete de latão. Dentro dele, uma haste também de vidro sustenta uma armação de arame com um filamento, fio dobrado em zigue-zague de tungstênio. Quando a eletricidade passa através do filamento, ele esquenta. Ele fica tão aquecido que passa do vermelho ao branco. Isto é chamado incandescência. E com esta luz, assim produzida, podemos ler, escrever e trabalhar. Turma, nesse momento, por mais que você tenha pensado, ele definiu, né? Então é metalinguagem. Você viu que foi muito além? Não foi uma definição rápida, assim como se fosse num dicionário? Foi uma coisa muito mais ampla. Foi uma explanação sobre o que é, no total, essa lâmpada de tungstênio. Então, nesse momento que a gente tem uma função referencial. Veja que é um texto expositivo aqui, um texto informativo sobre esta lâmpada. Então, desta forma, nós temos gabarito letra A. E na sequência aqui, nós vamos fazer as questões de prova. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, divide-se em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. M. Duarte, não sei se é Mário, se é Maria, o Guia dos Curiosos, Companhia das Letras,
um texto publicado em 1995, ó. Predomina no texto a função da linguagem. Turma, ele coloca aqui, ó, 5 funções. A emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Não, sabemos que não foi centrada no eu. A fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Claro que não, em nenhum momento. A poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. Não. A conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Em nenhum momento. Então aqui a gente tem a função referencial, que é a nossa resposta. Talvez se ele tivesse colocado uma metalinguagem aqui, uma função metalinguística, ele poderia ter confundido as pessoas. Ah, ó, tá explicando, mas veja bem, por que é função referencial? Porque o texto trata de noções e informações conceituais. É mais do que explicar um termo. Biosfera é isso, pronto, acabou. Não. É todo um conceito sobre a biosfera, sobre os ecossistemas, sobre a floresta, sobre o deserto, sobre os organismos. É todo um conceito. Então o gabarito aqui é, obviamente, letra E. Próxima questão trabalha 2 textos. Primeiro texto. Ser brotinho não é viver em um píncaro azulado. É muito mais. Ser brotinho é sorrir bastante dos homens e rir interminavelmente das mulheres. Rir como se o ridículo, né? Rir como se o ridículo, visível e invisível, provocasse uma tosse de riso irresistível. Paulo Mendes Campos, Ser brotinho. As 100 melhores crônicas brasileiras. Texto 2. Ser gagá não é viver apenas no idos do passado. É muito mais. É saber que todos os amigos já morreram e os que teimam em viver são entrevados. É sorrir interminavelmente, não por necessidade interior, mas porque a boca não fecha ou a dentadura é maior que a arcada. Milor Fernandes, Ser gagá, também das 100 melhores crônicas brasileiras. Aí você vê aqui o nome do Joaquim Ferreira dos Santos, foi ele que organizou, tá, o livro e obviamente pegou vários textos, várias crônicas aí. Agora, você olha e você pensa, nossa, é uma poesia, né, coisa e tal, pô, mas ele também está explicando ali um negócio. Você se ligou que ele usa o verbo ser e ele conceitua logo, ó, ser gagá é isso, ser brotinho é isso. Então, nesse momento, quem predomina aqui é a metalinguagem, porque ele explica o que é ser brotinho, aliás, ele explica o que é ser brotinho, o que é ser gagá, o que não é ser gagá, o que não é ser brotinho. E aí, nesse momento, olha o que ele coloca aqui. Os textos 1 e 2 utilizam os mesmos recursos expressivos para definir as fases da vida de uma pessoa. Tal afirmação é confirmada pelo uso de. Então, ó, um brotinho, né? Outro gagá, um novinho, outro velhinho. Aí, letra A, expressões coloquiais com significados semelhantes. Não. Letra B, afirmações enfáticas no aspecto contraditório da vida dos seres humanos. Não. Recursos específicos de textos escritos em linguagem formal. Não. Letra D, termos denotativos que se realizam com sentido objetivo. Não. Letra E, metalinguagem que explica com humor o sentido de palavras. Esse é o nosso gabarito. Próxima questão aqui. Temos um textinho do J.E. Carneiro intitulado Desabafo. Cara, se é um desabafo, eu não estou lendo nenhum texto. Se eu vou desabafar com você, eu vou falar de outra pessoa ou vou falar de mim? Vou falar de mim, não é? Eu vou centrar esse texto no outro ou vou centrar esse texto em mim? Em mim. Então esse texto será centrado provavelmente no eu. Então, provavelmente, já que estamos falando de funções da linguagem, eu nem li o texto, eu só li o título, mas provavelmente é uma função emotiva. Então vamos lá, ó.
Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado, tá vendo? O tempo todo, primeira pessoa. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou a expressiva, pois, olha, ele já disse que é emotiva ou é expressiva. Já disse. Agora, ele quer saber por que ela é emotiva ou expressiva. Vai ter uma explicação. Poxa, ficou fácil. Então, vamos lá. Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Não, se fosse isso, não seria emotiva ou expressiva. Seria metalinguística. Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Sim, obviamente, é a atitude dele. Tudo dele se sobrepõe a qualquer outra coisa. Então, opa, a priori, nossa resposta. Letra C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Não, pois se fosse, seria a função conativa ou apelativa. Letra D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Aí seria a função referencial. E letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Então, aqui nós teríamos uma função fática. Então, obviamente, o fato de a atitude do enunciador estar sobreposta àquilo que está sendo dito mostra que ele centrou nele, no eu. Então, gabarito, letra B. Agora aqui, ó, gente. Temos um texto que é do Carlos Drummond de Andrade, Contos de Aprendiz, e ele coloca: o telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Que louco. Aqui, ó. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função. Essa ficou fácil, né, galera? Não é um diálogo, a gente não tá vendo aqui, ó, os travessões mostrando a alternância, e a própria questão diz que é uma insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, portanto o gabarito aqui só pode ser a letra B, função fática. E nossa última questãozinha aqui tem um texto, do Guimarães Rosa, tá? Gosto muito. Tutameia, terceiras histórias. A, o hipotrélico. O termo é novo, de impensada origem e ainda sem definição que lhe apanhe em todas as pétalas o significado. Sabe-se só que vem do bom português. Para a prática, tome-se hipotrélico, querendo dizer antipodático, sem graçante, impresido, ou talvez vicedito, indivíduo pedante, importuno agudo, falta de respeito para com a opinião alheia, sob mais que tratando-se de palavra inventada, e como adiante se verá, esbirrando o hipotrélico em não tolerar neologismos. Começa ele por se negar nominalmente a própria existência.
Nesse trecho de uma obra de Guimarães Rosa, depreende-se a predominância de uma das funções da gente. É óbvio que ele trabalhou ali um neologismo, né, que é o tal do hipotrélico. Isso é um neologismo. E ele até brinca que ele não gosta de neologismo. Mas o que ele fez? Ele explicou o que era o hipotrélico. Então, nesse momento, ele se valeu da função metalinguística. Então, aqui, ó, de cara, a gente já tem a resposta. Metalinguística, pois o trecho tem como propósito essencial usar a língua portuguesa para explicar a própria língua. Por isso, a utilização de vários sinônimos e definições. Nosso gabarito, letra A. Aqui nosso gabaritinho. E para finalizar, como de praxe, a nossa mensagem. O que você tem, todo mundo pode ter, mas o que você é, ninguém pode ser. E aqui vai uma mensagem que talvez seja especificamente para você. Você pensa, poxa, por que fulana tem inveja de mim? Por que fulano tem inveja de mim? Pô, não tenho nada nessa vida ainda. Não sou rico, não sou famoso, mas por que eu desperto essa inveja? Por que essas pessoas querem me derrubar? Sabe por quê? Porque você tem um brilho próprio. Você é uma estrela. E se você entender isso, você vai poder fazer qualquer coisa. Você pode ainda não ser famoso, pode ainda não ter grana, mas se você acreditar que é uma estrela, você pode correr atrás e, obviamente, você pode alcançar. E sonhe grande, tá? Porque é o mesmo trabalho que dá de sonhar pequeno. Então, se você sonha muito grande e não consegue atingir ao objetivo ali final, se você para no meio do caminho, ainda assim será uma bela conquista. Agora, se você sonha muito pequeno, aí é complicado, né? Porque se você não conquistar o sonho pequeno, parou no meio do caminho, não conseguiu, foi nada. Então, meus amores, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento de vocês. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo!